Capítulo 2025 Assuntos Internos, Parte 1 Siga-me. Quero apresentá-lo ao resto da minha equipe. Estamos divididos em grupos de 7 porque vamos empregar uma tática semelhante à que foi usada contra você em Verendi. Faluel disse. Espere. Você não sabe pechinchar? Crank saltou do banco de madeira, trotando para alcançá-los. E quanto aos hologramas? Você me ensina o básico e eu aprenderei o resto sozinho. Isso é melhor, mas ainda é demais. A Hydra disse. Não tenho ideia do que você pode fazer ou quão útil pode ser em combate real. Retomaremos essa conversa depois da batalha, mas apenas se você tiver feito algo que vale a pena para mim. Isso não é pechincha. Isso é chantagem direta. Você está me coagindo a segui-lo pelo campo de batalha e proteger suas costas. O Hyperion ficou pasmo. Correção. Nossas costas. Faluel apontou para si mesmo e para Lith. Ele é o único que pode te ensinar e eu sou o único que pode lhe dar permissão para isso. Ele é meu aprendiz e tem que fazer o que eu digo. Na verdade, Faluel foi restringido por sua promessa a Nalrond de ensinar a alguém o domínio da luz, incluindo hologramas. Lith, no entanto, os dominou sozinho e estava livre para compartilhar seu conhecimento com quem quisesse. Além disso, Lith já havia se formado em seu aprendizado, mas Crank não tinha como saber disso. Com base no procedimento padrão do Conselho, ele tinha pelo menos mais 80 anos de servidão pela frente. Tudo bem. O Hyperion pulou na cadeira mais próxima e retomou a compulsão alimentar, desta vez por estresse. Boa jogada, Lith, disse Faluel através de um link mental. O contato físico entre eles permitiu-lhe estabelecer uma conexão telepática que a visão de vida não conseguiu perceber. Obrigado, mas não é grande coisa, ela respondeu. O pessoal de Verendi adora pechinchar a tal ponto que é considerado falta de educação não fazê-lo. Eu sabia que ele não esperava que eu realmente concordasse com aqueles termos ridículos. Fingi ignorar seus costumes e me afastei para forçá-lo a me fazer um acordo aceitável, economizando muito tempo. Lita sentiu interiormente e a seguiu. Ele não tinha ideia de por que Faluel queria que ele conhecesse seus companheiros, mas confiava em seu julgamento e sabia que a Hydra tinha que ter um bom motivo para isso. Pessoal, este é Lith, o Tiamat. Lith, estes são Sen, o Oberon, Lix, o Pássaro de Fogo, Loman Veis, Kriuarat, Ala, o Treant, e Esgor, o Behemoth. Lith vai lutar conosco, mas não pertence a nenhuma unidade. O que significa que se algo acontecer com algum de nós ou precisarmos nos revigorar, ele poderá preencher uma das vagas da nossa formação. Sen assentiu, mexendo seu cabelo loiro o suficiente para revelar suas orelhas ligeiramente pontudas. Excelente pensamento, Faluel. Você já sabe como lançar Aniquilação e Bastião de Silverwing, garoto. Claro que sim. A Hydra respondeu por Lith. Eu o ensinei assim que ele voltou da lua de mel, depois que soube que o reino e o conselho lutariam juntos. O problema é que ele nunca usou nenhum dos feitiços ou tem qualquer experiência em como se coordenar com os outros enquanto os lança. Eu o trouxe aqui para que todos possamos lhe dar dicas e uma demonstração prática. Os 7 despertos de núcleo violeta formaram um círculo com Lita em seu centro, estabelecendo o elo mental que conectava todos eles. Lita experimentou como cada desperto lidava à sua maneira com um elemento diferente, ao mesmo tempo que mantinha seu fluxo de mana sincronizado com o dos outros. Eles realizaram a aniquilação primeiro e o bastião depois, tecendo as runas sem conjurar o feitiço real, a fim de economizar suas forças para a batalha que se aproximava. Isto é muito interessante, Solos pensou. De certa forma, é semelhante ao hexagrama, mas ambas as variantes também requerem o uso de magia espiritual. Ter 7 membros no grupo reduz o tempo de lançamento e o gasto de mana, mas também exige o ajuste fino dos 7 fluxos de mana diferentes. Sim. Sem essa prática, não teríamos conhecido os padrões de nossos parceiros, e lançar qualquer um dos feitiços de Silverwing teria sido lento ou com eficácia reduzida. Lith respondeu. Não é só isso, Solos disse. Faluel queria que nós dois os praticássemos porque ela sabe que posso cobrir mais um desperto sozinha, graças às mãos.
Além disso, se usarmos a boca também, podemos dividir o custo de mana e lançar mais um sétimo dos feitiços. Lith duvidava que com seu núcleo azul Solus tivesse a mana necessária para uma tarefa tão pesada. Os feitiços de Silverwing exigiam um núcleo violeta brilhante e até ele precisaria espremer cada gota de sua mana apenas para lançá-los uma vez. No entanto, ele não disse nada em respeito à determinação dela. Acordado. É a ocasião perfeita para testar a boca. Como pode conter 2 feitiços, eu escolheria o Bastião e a Aniquilação. Lith respondeu. Não acho que seja uma boa ideia, Solus ponderou. Vamos começar a batalha longe dos outros, então bloquear feitiços inúteis seria um desperdício de nossos recursos. Vamos preparar algo útil em um cenário de 1 contra muitos. Assim que você consumir um, vou substituí-lo pelos feitiços de Silverwing e não perca tempo. Garoto Crio tirou-os da conversa privada. Concentre-se em como eu lido com o elemento fogo. Como você pode ver, os feitiços de Silverwing são um feitiço espiritual hepta-elemental que exige que cada membro do grupo conjure todos os elementos, mas controle apenas um. O resto da energia é canalizado na formação mágica controlada pelo 7º membro e passada para os demais. Graças a este método, você terá que lidar com 7 vezes a energia elementar a que está acostumado. Cada membro da formação também serve como um ponto de amplificação, mas isso acontece apenas no momento em que o feitiço é liberado, caso contrário, mesmo 7 despertos não seriam suficientes para lidar com tal poder de fogo. Por último, mas não menos importante, a pessoa no centro do feitiço é responsável por controlar e harmonizar nossas diferentes forças vitais. Qualquer erro da parte deles e nossas diferentes assinaturas de energia entrarão em conflito entre eles, fazendo com que o feitiço imploda. Estude o que cada um de nós faz, porque não há como saber qual vaga você vai ocupar, e se conseguir o papel central, não terá margem para erro. Lith acenou com a cabeça e se concentrou apenas em estudar o fluxo de energia dos feitiços de Silverwing com os olhos de Menadion. Eles solos notaram que o primeiro mago se especializou no que parecia ser um híbrido entre matrizes e feitiços. Seu legado era composto por um tipo estranho de magia que combinava o poder explosivo dos feitiços de nível 5 com as funções complexas que somente matrizes poderiam. Terça-feira, depois de alternar entre os elementos algumas vezes, os membros do grupo de Faluel pararam de cantar um de cada vez. Lith teve que ocupar seu lugar na formação, sendo rápido o suficiente para estabilizá-la antes que ela entrasse em colapso e também combinando com seu ritmo. No início, ele falhou miseravelmente toda vez que lhe foi confiado um elemento que não era fogo ou escuridão. Capítulo 2026 Assuntos Internos, Parte 2. Depois de algumas tentativas, Lith tentou trocar com Solus, que descobriu não apenas o quão difícil era para seu núcleo lidar com esse tipo de poder, mas também que ela ainda estava melhor sintonizada com a luz e a terra. Os outros elementos resistiram ao seu controle e não houve tempo para usar a dominação. O exercício durou horas até que até mesmo os despertos mais velhos ficaram cansados. Lançar os feitiços sem conjurar seus efeitos não sobrecarregava seus núcleos, mas ainda exigia muito foco. Isso é o suficiente por enquanto, garoto. Ala disse. Não temos ideia de quando o inimigo irá atacar e não podemos deixar você exausto antes mesmo de a batalha começar. Dê um passeio, tome um chá, faça o que quer que o ajude a recuperar sua força mental. Lith despediu-se deles e saiu da sala, sabendo exatamente o que fazer. Ele pegou um dos pequenos portões que era um núcleo do sistema de transporte público de Belius e foi para sua casa. Na verdade, é o apartamento da Camila, mas considero o meu também desde que ela me deu as chaves. Lith percebeu que não havia selos na porta, sejam de natureza mágica ou física. Ele esperava que algum tipo de medida de segurança fosse implementada depois que Camila desertasse do exército, para o caso de ela voltar. No entanto, ele não parou de se perguntar se a realeza removeu os lacres depois de concordar com o acordo ou se o apartamento simplesmente foi reatribuído. Tudo em que ele conseguia pensar era no alívio que sentiu quando a chave combinou com a fechadura. Assim que a porta se abriu, ele percebeu que, além da camada de poeira e do ar abafado, tudo estava exatamente como ele se lembrava.
Deuses, não posso acreditar que Camille não mudou a fechadura mesmo depois que terminamos. A última vez que vim aqui foi logo após a morte de Manoar, mas naquela época eu mal conseguia me controlar para tentar minha chave. Ele abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar enquanto usava a magia da água para tirar a poeira de todas as superfícies. A limpeza não era apenas por hábito. Lita adorava aquele apartamento e vê-lo em um estado tão negligenciado parecia errado. O que é isso? Não me lembro de ter visto isso aqui antes. Solos apontou telepaticamente para um tronco de madeira perto da entrada. Estava coberto por uma camada de poeira mais espessa do que o resto da mobília. Então Camila deve tê-lo deixado aqui antes mesmo de se mudar para o deserto. Lito abriu, descobrindo que continha todos os presentes que ele já havia dado a ela. Que porra é essa? Sem pensar na hora ou que poderia estar ocupada com Girne, Lit pegou seu comunicador e ligou para ela. Eu estava prestes a ligar para você. Acabei de ouvir que você foi designado para as forças de defesa de Belius. Onde você está? No nosso apartamento, quero dizer, no seu, entendi. Camila desligou a ligação, entrando pela porta alguns segundos depois. Como você chegou aqui tão rápido? Lit perguntou surpreso. O portal bem na nossa porta, lembra? Ela correu para os braços dele, segurando-o com força. Um dos privilégios de namorar um arquimago então, percebendo que ele não retribuiu o abraço, ela deu um passo para trás para olhá-lo nos olhos. O que há de errado, querido? O que isso significa? Ele apontou para o porta-malas. Por que você não trocou as fechaduras se estava prestes a jogar fora todas as minhas coisas? Camila regalou os olhos, ela quase tinha esquecido disso. Isso está lá desde que terminamos. Eu não conseguiria seguir em frente com minha vida se toda vez que abrisse uma gaveta ou olhasse em meu armário, visse algo que me lembrasse de você. Ela respondeu. Eu sei disso. Quero dizer, por que você não trouxe isso para o deserto? Porque eu não sabia se você teria dito sim e não podia arriscar que o exército percebesse que ele havia desaparecido. Se eles soubessem e você me rejeitasse, eu não teria um lugar para onde voltar. Ela baixou o olhar. Mas mantive as fechaduras, o baú e a impressão da camélia porque nunca deixei de acreditar em nós. Eu só precisava ser um Lit e ter um plano de contingência. Você está certo. Desculpe por ser um idiota. Ele passou os braços ao redor dela em um abraço terno. Mesmo assim, o que você está fazendo aqui? Pensei que você estivesse no trabalho. Eu estava no trabalho. Você não percebeu que eu passei a noite toda. Só então Lit percebeu que o sol estava nascendo acima do horizonte, espalhando uma luz avermelhada que mal se filtrava pelas altas paredes e edifícios de Belius. Uau! Muito insensível. Sinto muito, é que corri para cá logo depois que a realeza me convocou e então estive ocupado praticando feitiços com Faluel. Ele disse. Eu só vou te perdoar porque você limpou o lugar. Camila passou a luva branca por diversas superfícies, achando-a imaculada. Como eu estava dizendo, depois de trabalhar 2 turnos, Girne me deu permissão para tomar café da manhã com você. Ela transformou seu uniforme em uma camisa larga e calças que deixavam apenas a cabeça e as mãos expostas. Então, ela abriu sua pasta revelando que continha mantimentos em vez de documentos. Lita esqueceu o baú e a batalha que se aproximava, sentindo-se em casa novamente. Ficar sentado na sala de jantar enquanto Camila trabalhava no fogão fazia com que tudo parecesse um dia normal quando ele era um ranger. Sou eu quem fica acordado mais de 16 horas. Tenho que cozinhar e arrumar a mesa também. Ela virou a cabeça para ele, fazendo beicinho em falsa indignação. Desculpe, querida. Um estalar de dedos e uma centelha de magia espiritual organizaram 2 conjuntos de pratos e talheres na frente de suas cadeiras. O que você está fazendo? Ela perguntou. Minha parte? Ele perguntou confuso. Você deixou solos no deserto. Camila franziu as sobrancelhas, recusando-se a acreditar que ele pudesse ser tão estúpido. Não, ela está bem aqui. Lit mostrou a ela o anel de pedra em seu dedo. Então por que arrumar a mesa para 2 se somos 3?
Ela deu um passo para o lado, mostrando que estava cozinhando uma porção extra de ovos e salsichas. Solos precisará de sua força na batalha. Ela não pode lutar com o estômago vazio. Eu não queria incomodar vocês dois. Uma voz feminina saiu do anel de pedra. Esta é a sua casa, não a minha. As únicas vezes que estive aqui foi quando Lit me trouxe com ele durante seus primeiros encontros. Solos ainda se lembrava de como Camila ficou brava quando soube de sua existência e como a intromissão de Solos nos momentos mais íntimos de sua vida foi um motivo do rompimento. Ela estava com medo de que sua presença despertasse aquelas memórias ruins e os fizesse discutir, estragando aquele momento de paz logo antes da tempestade. Do que diabos você está falando? Como a presença da minha esposa pode me incomodar? Camila riu. Eu até trouxe doces da sua padaria favorita. Ela tirou uma pequena sacola da pasta, espalhando o doce aroma de bolinhos de creme ainda quentes. Tem certeza? A gula de Solos lutou muito contra suas inseguranças, mas perdeu miseravelmente. Continua no próximo vídeo.